Bom dia, trabalhador e trabalhadora metalúrgica de Caxias do Sul e região. Eu sou Cláudio Libardi, advogado da entidade, e vou estar contigo no lançamento da nossa campanha salarial 2021-2022. O Sindicato dos Metalúrgicos tem uma importância histórica para Caxias do Sul e região. E nessa semana começaremos a debater uma importante data. Logo na semana do metalúrgico, vamos dar lançamento à nossa campanha salarial, com data base em 1º de junho. Nas últimas semanas, aprovamos a nossa pauta, junto do trabalhador e da trabalhadora. E mais do que isso, conseguimos debater ao longo do último mês todas as pautas importantes para a categoria, como aumento real no salário, também a redução do transporte no desconto, garantindo ao trabalhador isenção e mais renda para levar à sua casa. Outro tema importantíssimo é a vacinação. E para debater esses e outros temas da nossa categoria, estarão comigo o Davi Filho, economista da entidade, ele que é professor da Faculdade João Bosco em Porto Alegre. Ele é bacharel e mestre em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi diretor do Banrisul, também assessor do governador Tarso Genro, assessor da bancada do PCdoB na Assembleia Legislativa e também é um especialista em análise de conjuntura política e econômica. E também, como não poderia faltar, o nosso presidente Assis Flávio da Silva Melo, ele que é natural de Bom Jesus e metalúrgico há mais de 40 anos. Foi o vereador mais votado da nossa cidade em toda a história da eleição para vereadores aqui em Caxias do Sul. Foi deputado federal e, mais do que isso, foi funcionário da Robert Show, da Frasle e hoje, funcionário da Marco Polo e presidente da nossa entidade. O dissídio tem uma importância histórica e tanto que quando chega na nossa database, toda a categoria já começa a se movimentar. Quanto vai ser o aumento? Quais são as pautas de reivindicação para o sindicato? Mas antes de apresentar isso ao sindicato patronal, nós temos o interesse de apresentar isso para você. Então, o que é o acordo coletivo? O que é o dissídio coletivo? É o que garante que você tenha direito a quinquênio, que garante que você tenha direito ao auxílio creche e que garante que você tenha redução no transporte. E mais do que isso, tenha garantia de aumento real. De imediato, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanham. Convidar você para curtir e compartilhar a nossa página e a nossa live. É importante que isso chegue a toda a categoria. E de imediato, já passo a palavra para o nosso presidente, Assis Melo. Bom dia, Assis. Bom dia a você, Cláudio. Bom dia a todos os trabalhadores e as trabalhadoras que nos acompanham pelo nosso Facebook, né? Pela página também da Fit Metal e da TV Caxias. Para nós é uma grande honra poder compartilhar este momento com esses parceiros, com a categoria e com a sociedade caxiense. E claro que a rede ela chega em outros lugares também, né? Então, para nós é muito importante. Mas, Cláudio, aqueles que nos acompanham, os nossos diretores e diretoras, eu vou pedir um minuto aqui para nós fazer uma homenagem, né, ao nosso companheiro, trabalhador, né, que infelizmente perdeu a vida, um jovem, né, trabalhador metalúrgico, o Anderson William de Freitas Brandon, né, que teve a vida ceifada, infelizmente, por um acidente trágico no trabalho. Então, eu vou pedir a todos aqui um minuto de silêncio em homenagem, infelizmente, a mais uma vítima de trabalhador que vai para o trabalho, infelizmente, volta sem vida.
Anderson, presente. A luta nossa é por cada vez mais que esse tipo de coisa não ocorra com trabalhador nenhum, né? Então, nós fazemos essa homenagem para aqueles que estão nos assistindo, né? O Anderson é de uma família tradicional metalúrgica, o tio dele, né? Fez parte também da nossa direção do sindicato há tempos atrás, né? E realmente me comovi muito, infelizmente, por saber, além de ser um trabalhador metalúrgico, né? Um sócio do nosso sindicato, um jovem, né? E também tinha esse laço mais próximo a gente, porque Cláudia, aqui que nós disse, talvez foi das primeiras vizinho e amigo que a gente fez quando vim embora para Caxias em 78, que vim morar ali no Jadelino Ramos, né? Então, fica aqui a nossa homenagem e os nossos sentimentos à família, não só a família do Anderson, mas toda a família metalúrgica. Bom, companheiros, como o Cláudio colocou, nós estamos iniciando e vamos fazer o lançamento aqui da nossa campanha nesse dia de hoje, porque ela é também uma homenagem ao Dia do Metalúrgico, 21 de abril, na última quarta-feira, dia de Tiradentes, o patrono dos metalúrgicos, então é o Dia do Metalúrgico. Essa data de hoje também, companheiros, para mim é uma data muito importante, né? Relembra um pouco assim a minha história, porque eu cheguei em Caxias em abril de 78 e no dia 24 de abril eu assinei a minha carteira, primeira vez que me assina a carteira profissional, né? Então foi no início que eu comecei na Madesat, até trouxe ela aqui, né? Para aqueles que, né, possam ver aqui a foto do jovem aqui. Fiz a minha carteira profissional em novembro de 76. Em 78, né, tive a oportunidade, então, de assinar. E por que eu trouxe a carteira aqui, né? A carteira profissional, companheiros, que infelizmente, né, nós não podemos fazer desse documento aqui peça de museu, porque nós sabemos sim o que foi a reforma trabalhista de 17. E infelizmente os trabalhadores não entenderam, venderam uma novidade que na verdade era um atraso. E o que passou para os trabalhadores, assim, a grande marca foi que a reforma trabalhista ia acabar com o imposto sindical e os trabalhadores não precisavam mais contribuir com o sindicato. É claro que para acabar com os direitos dos trabalhadores tem que acabar primeiro com o sindicato, porque o sindicato é a ferramenta que luta pelos interesses dos trabalhadores. O sindicato nasceu para lutar por isso, para unir os trabalhadores em defesa dos seus interesses individuais e coletivos, mais coletivo do que individual. Então essas questões são questões importantes. Hoje, quando a gente chega nesse momento, né, de 3 anos e pouco aí da reforma trabalhista, a gente vê os prejuízos que a reforma trabalhista causou. E, infelizmente, é preciso que os trabalhadores entendam que vai vir mais retrocesso por aí. Não só do ponto de vista da legislação, que o governo mudou mais de 100 e poucas leis que tratavam da questão da segurança, né, do trabalho, né, as normas de segurança do trabalho, e agora já há boatos que o governo vai emitir um decreto, vai ser por decreto, né, para acabar com o terço de férias, fundo de garantia, essas coisas. Então, desgraça é pouca. E aonde vai resistir isso tudo? O sindicato. O sindicato que tem o compromisso de lutar em defesa dos interesses dos trabalhadores. Nós, companheiros, ao iniciar o debate, que já estamos circulando pelas empresas, né, nós estamos não fazendo assembleia, porque não dá de fazer aglomerações, né, e nós estamos respeitando o decreto do governador. Nós somos uma entidade que respeita o decreto e defende a vida. Muitos trabalhadores ficaram criticando o sindicato quando o sindicato fechou, mas o sindicato fechou por um decreto do governo e respeitando primeiro a vida. Não só a vida dos trabalhadores que acessam o sindicato, mas também daqueles trabalhadores que trabalham no sindicato, os médicos, todo o pessoal que atende os trabalhadores ali. Nós precisamos primeiro, companheiro, preservar a vida. Primeiro a vida. Não tem outra vida, compadre. É aquilo que eu digo sempre: se tu perde um carro, tu pode comprar o carro. Agora, se tu perde a vida, tu não pode. Então, companheiros, nós, infelizmente, neste período todo aqui de pandemia, nós, infelizmente, deixamos a nossa vida em segundo plano.
Deixamos a vida em segundo plano, companheiro. Coisa que a gente não pode admitir. É por isso, companheiros, que houve sempre um debate nessa questão da pandemia. O que era mais importante? A economia ou a vida? Eu sempre digo assim, não há economia sem vida. Não há empresa sem os trabalhadores, companheiros e companheiras. É por isso também, companheiros, que fica cada vez mais claro que não há riqueza sem o trabalho, né? Mas é preciso entender o seguinte, companheiro, que o que dá a riqueza não é simplesmente trabalhar, é a exploração do trabalho. A exploração do trabalho é que enriquece. Essas questões é preciso que o trabalhador entenda, porque senão, companheiros, nós vamos inverter os papéis. Porque a gente acha assim, não, é trabalhar que dá dinheiro. Não, então por que o cara que trabalha por conta não fica rico? É porque ele não explora o trabalho. Quanto mais se trabalha, não. Enquanto mais se explora o trabalho. Enquanto mais trabalhadores estiverem numa empresa produzindo, mais lucros os empresários vão ter. Esta situação, companheiros, por que eu estou falando exatamente sobre isso? Ao lançamento da campanha. Por quê? Porque a nossa força de trabalho, companheiros, a mão de obra do trabalhador, companheiros, ela está muito barata. E sabe por que está barata, companheiros? Porque tem mão de obra sobrando. Essa é a razão do mercado. Por que a carne está cara? A carne está cara, companheiros, porque o dólar está alto, nós exportamos a produção e fica pouca carne aqui. Daí, se fica pouca carne, tem consumo, aumenta o valor. Aumenta o valor, porque a procura é muito grande. Quando tem mão de obra sobrando, o que acontece, companheiros? Acontece o seguinte, que reduz o salário dos trabalhadores, porque tem mão de obra sobrando, os empresários vão fazer o seguinte, então, eu vou pagar menos, eu tenho abundância de mão de obra, cai a força de trabalho, cai o valor do trabalho. É por isso, companheiros, que o desemprego, companheiros, é fruto da mecânica e do sistema. Qual sistema? O sistema capitalista. Nós vivemos no capitalismo, companheiros. Nós precisamos entender qual o sistema que nós vivemos. Nós vivemos no capitalismo. Se nós vivemos no capitalismo, companheiros, o trabalhador, em tese, ficou livre. Livre para quê, companheiros? Por que o trabalhador ficou livre? Porque ele pode escolher qual o empresário que ele vai vender sua força de trabalho. Ele pode sair da empresa, ele não está bom, ele pode ir para outra. Mas como que ele vai sair de uma empresa, vai ir para outra, se não tem emprego? Por isso, companheiro e companheira, que a gente precisa compreender, então, os mecanismos de um sistema que nós vivemos. Nós temos o seguinte, livre para quê? Para vender a nossa força de trabalho para o empresário que nós quisermos. Agora, depois que nós estamos empregados, companheiro, nós temos que se submeter àquelas normas do emprego, da legislação, que hoje está cada vez mais difícil. Então, companheiros, ao nós compreender que o nosso trabalho, a nossa força de trabalho, é o que transforma, companheiro, a matéria-prima em bem de consumo, porque estas são as razões também. Por exemplo, companheiro, uma questão, ela só tem o valor se ela tiver valor de uso, se ela for necessário usar. Porque se nós não usar a mesa, para que os caras vão fazer mesa, companheiro? Eles não vão fazer a mesa, eles não vão fazer o celular, o aparelho, se ninguém usar o aparelho. Então, aquilo ali, companheiro, o valor de uso, companheiro. E é claro que, do ponto de vista econômico, tem o Davi aqui, ele pode explicar se eu estou falando alguma bobagem aqui, por isso que eu estou falando antes. Se eu falar alguma bobagem aqui, o Davi me corrige. Mas a questão, companheiro, está aqui a essência da exploração. É que o trabalhador, ao ir para a empresa produzir, ele vai transformar matéria-prima em bem de consumo. E esse bem de consumo, ao ele ser necessário, o cara coloca o valor em cima. Só que o valor, companheiro, das coisas está calculado todo o processo produtivo, tudo aquilo que o empresário precisa para produzir, inclusive mão de obra. É por isso, companheiro, que às vezes o cara diz assim, não, o custo do trabalho. Não tem custo do trabalho além, companheiro, da matéria-prima. E nós não podemos admitir que no processo de produção a força de trabalho seja mais barata, companheiros. Não dá. Nós, companheiros, eu tenho dito nas portas de fábrica, vou repetir aqui, nós vivemos, companheiros, talvez um dos maiores arrostos salarial da história da nossa categoria. Como vamos resolver isso, companheiros? Só com luta. Mobilização, organização, sem aventura, mas com firmeza. É preciso que os trabalhadores entendam. Não haverá recuperação do poder de compra do salário
sem a mobilização efetiva dos trabalhadores e das trabalhadoras. Neste momento de pandemia, companheiro, quais são as bases da nossa campanha salarial? Nós vamos sim, companheiro, discutir economia, a vida e o salário. Essa é a questão. Por isso, companheiros, que o nosso lema é esse: para a economia andar, né, vacina e aumento já. Porque é isso, companheiros, porque nós podemos nos proteger. Eu tenho colocado, aqui o Cláudio está aqui nos acompanhando, outros companheiros que nos ajudam aqui nesta produção desta live, é que é o seguinte, companheiros, nós precisamos compreender o seguinte: nós estamos numa guerra. Nós estamos lutando, companheiros, contra um inimigo invisível. Qual que é o inimigo invisível? É o vírus, companheiro. O vírus, nós não vemos, mas ele existe. E ele ele é letal. Ele mata. E é preciso, então, companheiros, que nós nos protegemos. Agora, é preciso que nós entendamos o seguinte, companheiros. Nós aqui lá no início, isso já faz um ano. Há um ano atrás, companheiro, quando nós fomos as empresas que não tinham vacina, o que nós queríamos? Nós queríamos que fosse testado os trabalhadores. As empresas diziam o seguinte: não, mas não dá para testar porque não dá isso, cara, que dava, não quiseram. Agora, companheiro, agora que depois que está tudo, não é teste, não, agora é vacina. Nós temos que fazer, sim, a mobilização pela vacina e pelo aumento, companheiros, porque o aumento, companheiros, vai dar condições para que a economia também possa desenvolver. O mercado lá do bairro, aquele X ali do bairro que tem ali, que às vezes é um trabalhador que sai da empresa, vai lá, vai fazer um X para vender. Como é que o trabalhador vai, como é que se diz assim, comer um X e tomar uma cerveja se o salário dele está arrochado? Dá malemar para o rancho, companheiro. Então, essas questões todas, companheiros, é preciso que são problemas nossos. É por isso que neste debate, que nós estamos iniciando hoje, com o lançamento da campanha, vai passar aqui, companheiros, a opinião dos companheiros da nossa direção, da executiva, de companheiros de outros lugares do país, né? Companheiros que estão aqui ajudando nós nessa campanha. Mas a ajuda maior, companheiros, vai ser da categoria do trabalhador e da trabalhadora. A tua participação, o debate, companheiro, tu tem que estar interessado, né, nesta condição assim, ó, o que é preciso nós fazer para aumentar o nosso salário, melhorar as nossas condições salariais. É por isso, companheiros, que eu quero aqui, desde já, né, nós vamos estar, sim, na medida do possível, todos os dias, nas portas de fábrica, todos os dias. E se nós tiver condições, nós vamos estar nos bairros também. Então, nós vamos, sim, companheiros, fazer uma grande mobilização. A ideia da direção do sindicato é fazer uma grande mobilização para que a categoria, que a sociedade abrace também os metalúrgicos e as metalúrgicas e dizer que essa categoria precisa ser valorizada. Valorizar o trabalhador metalúrgico é, sim, dar aumento digno, dignidade a quem trabalha. Obrigado. Perfeito, Assis. Acho que muito bem explanado. Eu queria agradecer ao senhor e à senhora que está conosco e relembrar que é muito importante curtir e compartilhar nossa live. Já conseguimos chegar a um número considerável de curtidas e compartilhamentos, mas a gente tem que levar isso para toda a cidade. Como bem falou Assis, mais do que para os metalúrgicos, Caxias tem interesse nessa pauta, né, Assis? Isso. E eu gostaria de convidar agora, para tratar de economia, o nosso economista Davi Filho. Bom dia, Davi. Hoje, especialmente, mais ainda. Estão me ouvindo? Sim, no início não, Davi, mas tá. Se tu quiser voltar então, um pouquinho... Não, bom dia a todos e para todas. Uma alegria poder falar com vocês. Estar presente nesse momento importante da vida, da luta dos trabalhadores, dos metalúrgicos de Caxias, que tem uma categoria de tradição. O Assis espelha um pouco isso, aliás, espelha bastante isso. Aliás, falou muito bem, nada a corrigir. Ele falou lá questões de economia muito importantes. Eu queria destacar, para tentar ser breve, assim, para não tomar todo o tempo. Primeira coisa, o ano passado, a economia caiu, mas não caiu só por causa da pandemia, ela já vinha caindo no primeiro trimestre do ano passado, e a pandemia acentuou esse problema. E o Brasil, e o pior, a indústria de transformação foi a que mais caiu
dentro do PIB, tá? A indústria de transformação, exatamente, é que tem a ver com a nossa, aqui com a indústria de Caxias. Mas, então, a gente tem isso em conta. Ao mesmo tempo, se nós olharmos para as principais empresas metalúrgicas de Caxias, nós vamos ver um resultado bem positivo, tá? Eu vou tentar compartilhar aqui na tela com vocês, vamos ver se eu consigo, tá? Para aí. Vamos ver aqui. Vocês estão enxergando? Estão enxergando na tela? Sim? Tudo certo, Davi. Então a Randon teve aumento, aumentou a sua receita bruta 5,6%, tá? Faturou 7,7 bi. E eu quero chamar a atenção aqui, ó, para o lucro líquido, tá? De 664,7 milhões de reais. É um aumento de 168% sobre o ano anterior. Então, não há, essa empresa teve um excelente resultado. Aqui eu estou copiando do balanço, está escrito no balanço, bons resultados, mas eles ainda investiram mais, aqui compraram novas empresas, né? Mas uma coisa que eles não comentam é que uma parte desse resultado teve a ver com as férias coletivas que eles deram, a flexibilização de jornada, ou seja, também uma parte desse faturamento não foi só da eficiência, foi também de apertar o trabalhador. Então, é bom ver aqui, tem a ver com o que o Assis falou antes. Tá? A Marco Polo também, ela não teve crescimento, mas ela teve um lucro líquido bem grande. Tá? Uma receita líquida e um lucro líquido bem grande. Tá? Chegou a 90,7 milhões o lucro líquido da Marco Polo. Tá? Mas, na outra ponta, a gente vê a família metalúrgica cada vez mais apertada, um arroxo salarial sem precedentes. A vida com dificuldade, intranquilidade. Tá? Por exemplo, a rotatividade, pessoal, você sabe, né, que demite por um salário e contrata por um salário menor. Você sabe o que eu estou falando. Essa ganância que eles usam na rotatividade, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, um mapa que fiz há um tempo atrás, mas olha aqui, eu quero que vocês olhem para 2014, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, a coluna da esquerda, os admitidos recebiam 1.420, os desligados 1.700, 1.420. É mais ou menos o que o pessoal está recebendo hoje quando entra, ou não é? Ou seja, pessoal, isso, o salário de admissão de 2021, perto de 2014. Então, isso dá uma medida do grau de arroxo salarial, porque a inflação foi enorme de lá para cá. Foi enorme. Tá? Exatamente. Então, e o governo atual, ele ainda massacra os trabalhadores. Tá? Suspendeu os contratos, cortou os direitos, essas novas leis, agora, nos últimos 2 anos, que já tinha havido a reforma trabalhista, que deixou os trabalhadores expropriados em mais de 100 aspectos de defesa do seu trabalho. Eu até queria fazer um comentário, né, sobre essa questão da lei trabalhista, por que é tão importante? Porque sem a lei trabalhista, o trabalhador, ele está sempre em relação de desvantagem. Ele, individualmente, diante do patrão, ele é uma ave solitária ali, sozinha, não consegue enfrentar. Né? Então, ele precisa... Então, a lei aqui garante... Vocês conseguem ver essa frase que está aqui, ó, de um padre, Henrique Dominique Lacordaire, tá? Ele diz assim, entre os fortes e fracos, entre ricos e pobres, entre senhores e servos, a liberdade é que oprime e a lei é que liberta. O que ele está querendo dizer com isso? Sem uma lei que proteja os fracos, os pobres, essa liberdade total do outro lado, ela é uma opressão.
Entenderam aqui? É uma opressão do capital sobre o trabalho, aí mesmo, com todas as letras, é o que está acontecendo no Brasil. As novas leis que o Bolsonaro aprovou, inclusive enlarga o trabalhador fazer um acordo individual, às vezes valer mais do que o do sindicato, ou seja, ele está exposto a uma situação que o trabalhador num desemprego desse, como falou Assis, ele assina qualquer coisa, não vai discutir muito, tá? Então isso gerou um empobrecimento acelerado do trabalhador brasileiro, tá? Aqui da nossa categoria também. Enquanto isso, no supermercado, as coisas, cada vez que a pessoa entra no supermercado, acaba pagando mais para comprar menos coisas. Nós temos, a inflação oficial foi só 4,5%, mas vocês sabem que não foi isso do ano passado. Vocês acham que foi só 4,5% a inflação do ano passado, pessoal? Claro que não. Só o óleo de soja subiu mais de 100%, o feijão 80%. Tá? Este ano, de novo, a inflação, só em 2021, eu estou falando, primeiros 2 meses, só subiu 22% o gás de cozinha. Tem gente usando lenha. A gasolina, mais de 34%. Então, isso quer dizer o seguinte, a situação de dificuldade é muito grande. E mais, a inflação pesou para as famílias de mais baixos salários. A inflação dos chamados faixas mais pobres da população foi de 6,75%. Tá? E as famílias ricas foi só 3,43%. Por quê? Porque os itens que são considerados para calcular a variação de preços, por exemplo, não tem caviar nos pobres, não tem... se o caviar não subiu de preço, não vai mudar. Tá? Agora, se o feijão subiu de preço, faz diferença para os pobres. O rico não faz. Entendendo? Então, se o carro zero, que custa 200, 300 mil, subiu, isso pesa mais para o rico, então subiu um pouco do rico. Tá? O do pobre subiu bastante, o pobre já ganha pouco, está arrochado, e a inflação foi muito grande. Eu estava comentando na outra vez, essa situação está me lembrando lá no final dos anos 70, a luta contra a carestia. A carestia de vida, a pessoa não consegue viver com esse salário, com a inflação que se alastrou. Esse movimento foi liderado pelas donas de casa, lá em 78 começou, e se alastrou por todo o país, tá? Então, a cesta básica agora subiu 32% nos últimos 2 anos. Então, assim, eu tenho a impressão que talvez vá retomar um pouco esse movimento. Claro, a ação de vocês ajuda a contrapor a isso. Quando o Assis fala ali um aumento, na verdade não é nem aumento, é repor uma parte, pelo menos repor uma parte do que já foi perdido, que foi muito grande. Tá? Aqui, ó, a previsão do INPC, que é o índice que vai regular o valor que vai ser, normalmente, em torno do qual se debate, tá? Para junho. Vocês estão vendo aqui um vermelho lá em cima, 7,46, tá? 7,46%. Essa é uma previsão, tá, pessoal? Uma previsão e nós vamos saber só mais perto da data, tá? Enquanto isso, o que vocês estão fazendo, a luta de vocês, ela é a luta por dignidade, é uma luta pela sobrevivência, tá? E vocês, o que vocês estão pedindo não é nada demais. Vocês estão dando as condições de equilíbrio financeiro para as empresas. As empresas têm que devolver as condições de equilíbrio para o trabalhador também. Porque elas estão com, a maioria das grandes empresas aqui, estão com bons resultados, em uma razoável folga. E a folha, aqui, ó, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um dado, aqui, ó. Na linha de baixo, 2018, que hoje está menos, tá? Todo o faturamento das empresas metalúrgicas de Caxias, toda a folha de pagamento aqui, incluindo o INSS, tá? Então, participação da folha no faturamento, 10%, tá? 10%. Ou seja, a folha de salários pesa 10% no faturamento. Eu fiz um exercício aqui. Por exemplo, um aumento hipotético de 10% nos salários vai pesar apenas 1% no faturamento. Ou ainda,
A cada 1% de aumento, vai pesar apenas 0,1% para eles lá. Então, em folga, os itens que têm mais peso não são o salário. É o aço, é a energia, são os impostos. Aqui que pesa. Por que descontar no ombro do trabalhador? É o trabalhador que dá. Sem o trabalhador, nada disso existiria. Nada disso existiria. Então, a vacinação, a valorização do trabalho é o caminho para a economia crescer, sim. Isso que falou o Assis, o lema de vocês, né? A vacinação e o aumento, né? Porque a vacinação consegue ajudar a economia a voltar com mais força. E o aumento ajuda também a irrigar o mercado interno. Por quê, pessoal? Os salários do trabalhador, eles vão irrigar o comércio e o serviço de Caxias e da região, certo? O trabalhador vai gastar o seu dinheiro aí. Vai comprar ali no armazém, vai cortar o cabelo, vai fazer não sei o quê. Tá? Os lucros patronais, eles vão acabar irrigando, às vezes, outras praças no estado, ou no país, ou fora. E muitas vezes acabar em especulação financeira, que inclusive não volta nada para a economia. Então, eu queria só ir para concluir, chamar atenção que o debate no Brasil está de cabeça para baixo. O governo, o pior governo que já teve na história do Brasil, não tenho dúvida, tá? Esse governo está vendo a economia ruir e ele alegava que não podia combater a pandemia por causa da economia. Ele não fez nenhuma coisa nem a outra. Já estamos chegando perto de 400 mil mortos por irresponsabilidade desse governo. Economia com dificuldade, porque ele demorou para reagir como deveria, como outros países do mundo, saíram em socorro dos trabalhadores, das empresas, inclusive das microempresas, que aqui está demorado para acontecer. Tá? Mas o governo acabou ajudando quem? Só penso aqui agora em cortar. Agora mesmo, deu ontem. Foi ontem, o governo, a Assembleia, o Congresso Nacional aprovou o orçamento e o governo cortou da saúde, cortou da Fiocruz, cortou do meio ambiente, que ele prometeu lá na ONU que ia dobrar, cortou do aposentado, vai ter gente que não vai receber. No decorrer do ano, vai ter assalariado que não vai receber. Mas é a visão, agora vai ver como é que está o pagamento dos banqueiros. Em dia, pessoal. O governo paga religiosamente em dia. Ele pagou 1,2 bilhão já em março do ano passado e está pagando mais outro tanto esse ano. E pior, esse dinheiro que o governo deu para os banqueiros, que deveria irrigar até as microempresas, sabe onde é que os banqueiros fizeram? Pegaram esse dinheiro e aplicaram no Banco Central, rendendo juros para eles, banqueiros. Quem é que paga esses juros? Nós que pagamos impostos, nós que trabalhamos, nós que suamos a camiseta, os próprios empresários da área produtiva, toda a sociedade sustenta essa farra financeira. O governo é cúmplice dessa farra financeira, é cúmplice até os ossos. Tudo isso levando o nosso país para perder posições no cenário internacional, o mundo inteiro discutindo, se planejando como é que vai entrar na manufatura avançada, como é que entra na competição, e nós discutindo orçamento público, déficit público. Perderam a noção de país, perderam a noção de tudo. Eu queria chamar a atenção, o que nós vamos parar é aqui, ó, se seguir nesse processo. Isso aqui é sem lei, isso aqui é sem sindicato, isso aqui é revolução industrial, capitalismo selvagem, não tem limite, mulheres e crianças, exploração, eles reduziram as leis, agora aboliram algumas leis de proteção do trabalho, condições insalubres para mulheres e crianças, mulheres grávidas, a pessoa morria. Isso aqui, ó, aqui é uma mina de carvão, aqui em São Jerônimo, desculpe, Arroio dos Ratos, ali do lado, do município do Museu do Trabalho. Isso aqui aconteceu no Brasil, nós estamos voltando para isso aqui, pessoal, tá? É para isso aqui que nós estamos voltando, quando o cara acaba com a lei, quando acaba com os sindicatos, quando reduz exatamente a possibilidade do trabalho resistir. Por isso, eu quero concluir dizendo o seguinte, o esforço do sindicato que está fazendo hoje,
ele é um esforço histórico. Ele se enquadra na resistência que tem no Brasil inteiro dos trabalhadores para garantir o mínimo de condições de existência. Porque essa economia lomba abaixo, esse Brasil que parece que não tem solução, mas não tem solução com essas medidas deles. Só estão destruindo, não estão construindo nada, nada nos últimos anos, nada, desde o golpe de 16. Primeiro faz a reforma da Previdência, vai melhorar, depois faz a reforma da trabalhista, tudo com conversa fiada, pessoal. Tudo com conversa fiada, de lá para cá o desemprego só graça, só aumenta, as condições pioram. Então, pessoal, vocês não estão reivindicando nada demais. Vocês estão muito certos, estão muito justos. A justiça está com vocês. A verdade está com vocês. A história está com vocês. Quem puxa tudo isso para trás, uma visão gananciosa e imediatista. Gananciosa e imediatista de alguns empresários, uma boa parte deles, às vezes só enxerga ali o lucro imediato. Mas no longo prazo, pessoal, se continuar deixando os trabalhadores nessa míngua, vão vender para quem? Eles vão pensar só o mercado da classe média alta e o resto que se rale. Pessoal, nós vamos ter que enfrentar isso. Isso é um debate de toda a sociedade brasileira. Vocês são a resistência hoje dos brasileiros. Vocês são a nossa voz, são o nosso coração. Então, eu queria só terminar dizendo assim, eu tenho que falar assim um pouco meio rápido, tudo meio por cima, mas já dá uma ideia assim, as empresas têm condições, vocês têm direito, nada mais, no que vocês estão pedindo vai voltar para toda a sociedade de Caxias, toda a comunidade vai ser beneficiada, e não meia dúzia de banqueiros. Vocês estão certos, e muito obrigado por me ouvirem até agora. Desculpe se eu falei demais. Tá certo, Davi, muito obrigado. E é Davi Sobrinho, viu? Acabei errando anteriormente, me desculpa, Davi. Pessoal, eu acho que é esclarecedor tanto a fala da conjuntura política pelo Assis, como da conjuntura econômica pelo Davi. A situação é complexa para o povo trabalhador e o governo não para de fazer cortes. Inclusive, ontem anunciou o corte do censo, que é interessantíssimo para que nós possamos, de fato, ter conhecimento da realidade do Brasil. Mas a partir de agora, nós gostaríamos de te convidar para comentar na nossa live qual empresa você trabalha. Eu verifiquei que a gente tem alguns trabalhadores da Marco Polo, alguns trabalhadores da Randon, mas são mais de 3 mil empresas da nossa base e quase 30 mil trabalhadores. Então comenta aí qual empresa você trabalha, enquanto eu te apresento o jingle de lançamento da nossa campanha salarial 2021-2022. Vacina e aumento já! Para a economia andar, vacina e aumento já. Vamos te atraca, parceiro, pra nós conquistar. Para a economia andar, vacina e aumento já. Vamos te atraca, parceiro, pra nós conquistar. É pra economia andar, mas como se tudo aumentou, mas só o que não aumenta é o salário do trabalhador. Trabalhador tem família e direito de viver, mas se a vacina não chega e não tem aumento, não tem como a economia crescer. Para a economia andar, vacina e aumento já. Vamos te atacar, parceiro, pra nós conquistar. Para a economia andar, vacina e aumento já. Vamos te atracar, parceiro, pra nós conquistar. Para a economia andar, vacina e aumento já. Vamos te atracar, parceiro, pra nós conquistar. Para a economia andar, vacina e aumento já. Vamos te atracar, parceiro, pra nós conquistar.
Tamo chique, hein, Assis? O que tu achou? Já tem até um jingle, então, para a economia andar, vacina e aumento já. E agora chegou a hora de você apresentar suas perguntas ao nosso presidente. De imediato, pessoal, vocês podem comentar aqui no Facebook, eu vou selecionar alguma pergunta e vou passar para o Assis. Mas começando com um tema mais geral, Assis, quais são os próximos passos agora da nossa campanha salarial, Assis? Como é que o sindicato vai proceder nesse próximo período? Bom, Claudio, todos aqueles que estão nos assistindo, né, a nossa próximo passo agora é entregar a pauta, né, ao sindicato patronal, né, nós aprovamos a pauta no dia 10 de abril, né, sempre reforçando, companheiros, que este ano, basicamente, a pauta é uma pauta econômica, porque as questões sociais, elas já ficaram acertadas por 2 anos no ano passado, né. Então, eu acho que é uma questão importante e claro que, além de entregar a pauta, continuar a discussão com a categoria, né? levar os materiais, fazer o debate, explicar para o trabalhador essas condições, porque às vezes, companheiros, fica difícil o trabalhador entender, né? E aqui fazendo sempre o resgate histórico, nós, companheiros, os trabalhadores, a partir de 89, tivemos um grande retrocesso do ponto de vista da questão das negociações. Até 89, nós não discutíamos inflação, quer dizer, os salários eram indexados, ou seja, companheiro, a inflação, o que dava durante o ano, era automaticamente colocada no salário e na database era discutido aumento real, ou então a tal da produtividade, era o que era discutido no dissídio, nós ganhávamos aumento de fato. A partir de 89, com a eleição do Collor, o que o Collor fez? Ele acabou com a indexação do salário. E a partir daí nós tivemos que começar a discutir então a questão da inflação. Só que tem uma lei, companheiros, essas questões eu acho que são questões importantes que o trabalhador precisa compreender. O ano passado, companheiros, nós estávamos no início da pandemia, sem saber muito o que fazer, as dificuldades da mobilização, e era 2,05 a inflação. O que nós poderíamos fazer o ano passado? Fazer greve, ou então ir à justiça. Só que a justiça, companheiro, não ia dar mais do que a inflação. Normalmente, em julgamento no dissídio, o patamar do julgamento no tribunal, companheiro, é a inflação. O tribunal repassa a inflação e não. E nós, companheiros, então é o seguinte, para que fazer um esforço ir para a justiça, em tese nós já sabíamos o resultado. Fazer greve, companheiro, qual a condição de fazer greve, de uma mobilização maior do que a gente tinha? Então, nós ficamos, como é que se diz assim, no limite da lei. Este ano, companheiro, a inflação, companheiros, pode chegar quase a 8%. Então, nós primeiro fazemos isso, repõe a inflação, depois vamos discutir o aumento real. Agora, para nós dar um passo adiante, companheiros, nós precisamos do quê? Da mobilização. É preciso que o trabalhador primeiro olhe para si, companheiro. Olhar para si e dizer o seguinte, eu preciso valorizar minha força de trabalho. E mais do que isso, além de nós, os trabalhadores, dizer, nós precisamos valorizar a nossa força de trabalho, é olhar, companheiro, e dizer que as empresas têm condições de dar sim. Então, os passos, eles são esses. A database é 1º de junho, mas nós já vamos e queremos já iniciar as negociações de imediato, né? Nós vamos entregar a pauta na próxima semana e a partir daí, se haver a disposição patronal, já agendar as negociações, né, as reuniões de negociações, para que a gente possa repor o mais rápido possível o salário dos trabalhadores num outro patamar, né? Então tem um debate extenso da nossa pauta e nós vamos poder estar fazendo isso. 2 temas, Assis, que têm tido muita importância dentro do debate da diretoria da entidade, com toda a categoria, são os temas das perguntas selecionadas. O Bruno Andrade pede qual é a alteração que o sindicato vai requerer quanto ao auxílio creche. Eu acho que essa questão, Bruno, é uma questão muito importante e necessária, porque nós temos visto que hoje, apesar de uma grande luta do sindicato pelo auxílio creche, mas ele está limitado. Limitado o quê? A mãe ou o pai que tem a guarda da criança. Então, nós queremos que o auxílio creche seja, na verdade, da criança. Por quê? Porque daí, se o pai é metalúrgico e a mãe trabalha numa outra categoria, eu sempre falo, porque é uma categoria assim, bem próxima à nossa, que é a do comércio. Vamos supor, o pai é metalúrgico, a mãe é comerciária, eles têm filho em idade de ir para a creche, eles não acessam o benefício. Então,
ao ser o auxílio creche para a criança, vai depender do local onde a mãe trabalha. Se o pai é metalúrgico e a mãe é metalúrgica, eles vão ter o benefício. Então, nós, ao tratar disso, nós vamos tratar do quê? Da segurança. Segurança para quê? Só para a criança? Não, para o pai ou para a mãe. Porque o pai ou a mãe que precisa deixar um filho numa creche e deixa ele num local seguro, é claro que ele vai trabalhar em melhores condições. Então, isso é um debate de fundamental importância, dialoga com a sociedade, dialoga com o bem-estar e com a segurança, e cobrar, assim, das empresas a responsabilidade social. As empresas falam tanto nisso, né? Mais como marketing, mais como propaganda, então nós vamos insistir na responsabilidade social das empresas e garantir o auxílio creche para as crianças. A gente está recebendo diversas perguntas, pessoal, e nós vamos ter mais um bloco de perguntas aqui. Mas, Assis, para fechar esse bloco de perguntas, o pessoal está pedindo, em especial o Beto Osório, qual é a importância do piso salarial para a nossa categoria? Que diferença faz ter piso salarial para o trabalhador e para a trabalhadora metalúrgica? Eu acho que é uma questão bastante importante, né? O Beto é companheiro nosso aí da direção. Eu acho, Beto, que essa questão é uma questão fundamental para nós enfrentar também o debate do arroz salarial e também da própria rotatividade. O Davi explicou um pouco aqui, por isso que o debate é sempre necessário, porque isso aqui é um tempo razoável, importante, mas às vezes não dá, como diz o povo, de bulhar bem as questões. O arroz salarial, companheiros, para você entender, as empresas estão pagando hoje salário de 2013, 2014, por aí, em pleno 2021. Então, essa questão do piso, se tu aumenta o piso da categoria, tu eleva também, companheiros, como é que se diz assim, o teto para que o cara não rebaixe tanto o salário quando um trabalhador é demitido. Às vezes um trabalhador ganha um pouco mais, é demitido da empresa e vai entrar um outro no lugar dele com um salário mais rebaixado ainda. Em torno disso que o Davi colocou aqui, para quem prestou atenção, em torno de 20% hoje é a defasagem de um trabalhador que entra, daquele que sai do que entra. Então, é uma redução muito grande no salário. Então, a importância do piso tem essa questão de elevar, claro, o teto dos trabalhadores e também não reduzir tanto. Perfeito, então, pessoal. Embora nós tenhamos muitas dúvidas, a gente não vai conseguir responder tudo agora ao vivo, né, Assis? Então, o Assis já tem um panfleto aqui dos sindicatos metalúrgicos. Esse panfleto trata, por óbvio, da nossa campanha salarial e deixa o telefone de contato para você que tenha qualquer dúvida acerca do dissídio, acerca da associação. Também temos a nossa campanha de arrecadação de alimentos, né, Assis? Então, você pode entrar em contato pelo 549-9700-6970. 9700-6970. Vamos colocar o telefone também nos comentários. E agora a gente tem um vídeo de gente que constrói o sindicato todos os dias, que é a diretoria executiva da nossa entidade. Então, pode rodar o vídeo com a mensagem dos companheiros da executiva do sindicato. Ao longo dos anos, com muita mobilização da categoria metalúrgica e ação do sindicato, conquistamos importantes avanços. Para a próxima convenção coletiva, nossa luta é pela instituição do triênio, visto o grande aumento da nossa rotatividade na categoria. Nossa mobilização vai garantir essa pauta e muitas outras. Metalúrgicos e metalúrgicas. A campanha salarial desse ano será mais uma vez atípica, por conta da pandemia, mas nem por isso as empresas deixaram de faturar. Então agora é hora deles reconhecer o nosso esforço e trabalho. Vamos lutar por um aumento real, transporte gratuito, triênio, auxílio creche e aumento do piso salarial. São essas algumas das pautas da direção do sindicato para negociar com o patrão. Um abraço e boa luta! Olá, metalúrgico e metalúrgica. Uma das reivindicações na nossa campanha salarial deste ano é a gratuidade no transporte. Ao longo dos anos tivemos conquistas importantes com relação ao transporte. Uma delas foi a redução da tarifa de 6%, como consta na CLT, para apenas 3,5% do salário. Chegou o momento, companheiros, de nos mobilizarmos para a gratuidade no transporte. Não podemos mais aceitar que as conquistas salariais de todos os anos sejam revertidas num aumento do transporte. Junte-se ao sindicato e vamos garantir essa pauta e muitas outras. Você sabia que só existe um piso inicial de contratação devido ao acordo coletivo do sindicato?
Sem o piso metalúrgico, o trabalhador receberia apenas o salário mínimo de entrada nas indústrias. Categoria metalúrgica. É hora do nosso trabalho ser valorizado. Aumento no piso já. A luta das mulheres por igualdade no mercado de trabalho vem de longa data. Com muita luta, foram possíveis importantes conquistas, mas temos ainda muito para avançar. Segundo pesquisa do Diese, as mulheres chegam a ganhar 25% a menos se comparado aos homens na mesma função e com a mesma produtividade. Por isso, o Sindicato dos Metalúrgicos destaca entre as pautas da campanha salarial deste ano a luta pela equiparação salarial entre os metalúrgicos e as metalúrgicas, que exercem a mesma função profissional. Nosso compromisso é pela emancipação das mulheres, para juntos lutarmos pelos direitos da nossa classe. O Sindicato dos Metalúrgicos começa sua campanha salarial 2021. Muito mais que a valorização da remuneração está a questão pela vida. Vacina já para todos e todas, com saúde e direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Metalúrgico e metalúrgicas, através de nossa luta e união, vamos buscar conquistas importantes para toda a categoria. Vacina e aumento já. Metalúrgicos e metalúrgicas, a nossa união e mobilização fará a diferença. Agora é a hora, chegou a nossa vez. Para a economia andar, vacina e aumento já. Metalúrgico e metalúrgica, vamos juntos lutar por mais conquistas e mais avanço dos direitos. Para a economia andar, vacina e aumento já. Metalúrgicos, para a economia andar, vacina e aumento já. Com muita luta, ao longo dos anos, foi possível conquistar direitos importantes para os metalúrgicos e metalúrgicas de Caxias do Sul região. Para isso, foi fundamental a participação ativa de toda a categoria do sindicato. Agora, chegou a hora de avançar em direitos. Uma das nossas pautas é pela extensão do auxílio creche. A paz é mães. Pensar o futuro é cuidar dos nossos filhos. Por isso, é importante que o auxílio creche seja um direito da criança. Vamos lutar por mais esse direito. Aos 88 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias e região, estamos, neste ano, pleiteando no nosso acordo coletivo a creche para as crianças, transporte justo para quem ganha o piso da categoria e, para a economia andar, vacina e aumento já. Metalúrgicos e metalúrgicas, tudo que conquistamos até hoje, fruto de muita luta e mobilização. Nossa luta agora é pela vida e pela valorização do nosso salário. Seguimos firme nessa campanha salarial. Com a mobilização da categoria e a força do sindicato, vamos juntos lutar pelos nossos direitos. Então vem comigo, vamos à luta. Para a economia andar, vacina e aumento já. Então tá certo, pessoal. Esses são os nossos diretores da diretoria executiva dos sindicatos metalúrgicos, que conta com mais de 100 trabalhadores no seu quadro de direção nessa última gestão. E mais do que contar com os diretores e com os trabalhadores, nós contamos também com o apoio da população. E quem assina a nossa campanha é o já consagrado cartunista gaúcho Carlos Giotti. Ele que é formado em jornalismo pela URGS e é conhecido em todo o estado pelos seus personagens. E é responsável pelo desenho da nossa campanha, pela nossa campanha salarial 2021-2022. Então, com vocês, um recadinho do Carlos Giotti. Alô, pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul. Aqui, Iotti, para desejar boa sorte à campanha. Eu sou o autor da charge que ilustra a campanha. E para mim é uma honra estar de volta à imprensa sindical. Isso aí, eu comecei nos meus primórdios de chargista, fazendo trabalhos para o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Então, tá de volta, a luta é uma beleza. E como diz a campanha, para a economia andar, vacina e aumento já. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e vamos em frente. E daí, turma, tudo bem?
Um abraço para vocês que são meus companheiros de todas as manhãs, né? Metalúrgicos e metalúrgicas. Está começando a campanha salarial, né? Eu sei que para vocês é muito importante aumentar o rendimento, né? Ter mais qualidade de vida, poder viver melhor. O momento é difícil, mas a gente não pode desanimar, né? Não podemos achar que está tudo certo, que está tudo bem. Existe a pandemia, existe, mas os produtos estão subindo tudo de preço, né, gente? Tu vai no mercado, né, tu paga a conta de luz, enfim, né? Os preços dos alimentos, de tudo aumentou. E nós precisamos brigar por um salário melhor para termos mais qualidade de vida para nós e para os nossos familiares. Então, estou alertando vocês. Vamos pegar firme nessa campanha. Um abraço a toda a categoria metalúrgica e se precisarem de mim, vocês que são meus amigos de todos os dias na Rádio Viva, eu estou à disposição. Um abraço e vamos junto nesta campanha salarial, gente. Olá, eu gostaria de saudar a diretoria do sindicato e todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores metalúrgicos de nossa cidade e região. Nos últimos anos foram muitos os ataques sofridos pela classe trabalhadora. Direitos foram retirados ou restringidos. O desemprego e a informalidade chegaram a números nunca antes vistos. E a precarização das condições de trabalho fez aumentar o número de acidentes. Apesar desse quadro sombrio, o Sindicato dos Trabalhadores permaneceu e permanece ativo e diligente. É uma referência de combatividade e resistência nesses momentos tão difíceis, estando presente em todas as lutas de sua categoria. A campanha salarial que ora se inicia vai evidenciar mais uma vez a importância de um sindicato atuante, focado na defesa dos direitos e na melhoria de condição de vida dos trabalhadores. Tenho certeza que o sindicato vai envidar todos os esforços para ver reconhecida a dedicação dos trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos e obter conquistas e garantir direitos para todos. Desejo, assim, uma boa e exitosa campanha salarial. Olá, minhas queridas companheiras e companheiros dos sindicatos metalúrgicos de Caxias do Sul. Quem fala aqui é Davidson Magalhães, eu sou secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia e presidente do PCdoB. Quero chamar a atenção que a gente vive um momento muito difícil. Esse governo, ou melhor, esse desgoverno Bolsonaro, é o governo genocida, é um governo da fome, do desemprego e da morte. E para a economia andar, nós precisamos de vacina e aumento já. Não existe contradição entre a economia e saúde. A economia é para gerar os bens necessários à nossa sobrevivência. E sem saúde e economia não tem sobrevivência. Portanto, aumento e vacina já. É isso aí, pessoal. Estamos atravessando o Brasil com o Vânios, gerente regional da Secretaria do Trabalho, Simval Paim, radialista, né, Assis, muito ouvido pela classe trabalhadora, e chegando ao Davidson, nosso secretário no governo da Bahia. E agora, pessoal, nós vamos voltar para uma rodada de perguntas. E, Assis, o que muitos comentários têm nos falado sobre a importância da redução do transporte, que é dinheiro no bolso do trabalhador. Mas a gente também tem algumas companheiras que encaminharam os vídeos durante essa semana. Então eu vou pedir para rodar os vídeos e o Assis vai responder essas perguntas no próximo bloco. Com as mudanças acontecendo nos últimos anos no país, a qualidade de vida do trabalhador em geral foi sendo perdida. Minha pergunta seria: de que forma o dissídio irá colaborar para a recuperação da qualidade de vida do trabalhador metalúrgico de Caxias do Sul? Sabemos, né? Com as mudanças acontecendo nos últimos anos no país, a qualidade de vida do trabalhador em geral foi sendo perdida. Minha pergunta seria: de que forma o dissídio irá colaborar para a recuperação da qualidade de vida do trabalhador metalúrgico de Caxias do Sul? Sabemos que as mulheres nessa crise são as mais prejudicadas. Eu gostaria de saber quais as propostas do sindicato para as mulheres nesse dissídio. Meus amigos do Sindicato dos Metalúrgicos de Bom, primeiro agradecer aqui as perguntas aí das companhias. A nossa categoria é uma categoria que dialoga com toda a sociedade, né?
melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores é também esses aspectos todos, não só da questão do ponto de vista do salário, mas melhorar também a questão, por exemplo, do deslocamento dos trabalhadores. Nós sabemos que quando melhorar a qualidade do transporte coletivo, a gasolina hoje está muito cara, então o trabalhador, ao acessar o transporte, ele não pode, no nosso entendimento hoje, apesar de que nós já temos na nossa convenção de que o trabalhador pode descontar 3,5%, porque a lei do transporte coletivo do Vale Transporte é 6%, mas ainda no nosso entendimento é muito caro ainda para o trabalhador. Tu imagina o trabalhador todo mês reduzir 3,5% do seu salário para pagar transporte. Então, essa questão é uma questão também que precisa ser dialogada. Em vez de nós botar 3,5% no bolso lá do empresário do transporte, é preciso pôr no bolso do trabalhador. Essa é a luta nossa. Como é que se diz? É preciso, aqui, companheiros, compreender bem, é preciso que o trabalhador tenha o poder de compra maior. Para quê? Porque o mercado de consumo brasileiro precisa aumentar. Porque aumentando o consumo das famílias, o trabalhador não vai ficar para ele o dinheiro, não vai pôr em especulação, ele vai gastar na cidade. Então, ao colocar mais 3,5% no bolso do trabalhador, essa questão é uma conquista importante também, porque vai ter um transporte gratuito e vai sobrar 3,5% ao mês para o trabalhador, para ele poder dar uma condição melhor de vida para a sua família. Então, eu acho que a pergunta das companheiras vem nesse sentido. Melhorar as condições de vida é dialogar com transporte, com a questão da creche, é dialogar porque isso faz bem à sociedade, não simplesmente à categoria. Eu acho que a gente discutiu muito essa questão, às vezes, da questão do corporativismo, não. Mas a proposta e a pauta da categoria metalúrgica é uma pauta que dialoga com a sociedade. É isso mesmo, Assis. E o nosso destaque aqui nos comentários também vai para o nosso jingle. Muita gente parabenizando e falando que o slogan da campanha é muito bom. Então o pessoal pode comentar aí para a economia andar, vacina e aumento já, né, Assis? Não tem outro jeito. É isso aí. Essas questões aqui, companheiros, é importante, né, que a gente, às vezes, fica lá no sindicato, fica rabiscando uma coisa ou outra e traz a ideia. E importante aqui, eu quero desde já agradecer todas as falas aqui, mas eu acho que o Iotti, né, que é um renomado cartunista, renomado nacionalmente, e se dispor, claro que não é de graça, né? Tem um custo, ninguém trabalha de graça, tem um custo, né, para que o Iotti, mas só ele se disponibilizar, companheiros, e fazer a charge, para colocar a imagem naquilo que nós elaboramos do ponto de vista da palavra de ordem. Mas isso é importante. Por que eu estou dizendo que custa? Porque tem muita gente, companheiro, que às vezes acha que o trabalho sindical não é importante. Não, eu valorizo o meu trabalho e por isso que nós temos. Tem que contribuir com o sindicato, sim. Outro se associa, tem duas modalidades de sócio, ou contribui lá com o dissídio. Então, o debate na porta da fábrica é sobre tudo, companheiro, porque quem sustenta o sindicato são os trabalhadores. Lá não tem dinheiro de patrão, porque a hora que tiver, o sindicato vai mudar, como é que se diz assim, vai dar benção aos senhores, a quem paga. Então, por isso que nós temos um compromisso, sim, como o Leomar da nossa direção falou aqui, 88 anos de luta em defesa dos interesses dos trabalhadores. Esse é o nosso compromisso. Por isso que eu agradeço o Iotti, agradeço todos os que se manifestaram aqui em apoio à nossa campanha, mas eu quero dizer assim, o Iotti, como é que se diz assim, traz a técnica, o conhecimento e um posicionamento aqui de um homem que conhece o trabalho. Obrigado, Iotti, obrigado a todos aí por estar junto com nós nessa luta. Assis, nessa semana, dentre tantos trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicas e metalúrgicos do nosso Brasil, tu foste homenageado pela Manuela Dávila por uma luta que tu travou na Câmara Federal e marcou a tua história, marcou a história da nossa cidade, marcou a história do nosso sindicato. Eu fiquei muito feliz quando vi nas redes sociais a grande repercussão que teve. E a gente tem alguns companheiros que hoje exercem mandato e te mandaram um cumprimento, mas eu queria te fazer o meu cumprimento por essa data tão especial e essa lembrança que a internet fez. Tu marcou a história da nossa categoria, não só em Caxias, mas no Brasil. E eu acho que uma das coisas que muito representa a nossa campanha, que perguntam quem foi o publicitário que desenvolveu para a economia andar
Vacina e Aumento Já. Publicitário foi o Assis Melo, foi o nosso publicitário. Então, Assis, fiquei muito contente com a lembrança da Manuela, acredito que tu também tenha ficado lisonjeado, né? Foi muito importante para ti e para nossa categoria também. É que pena, né, Cláudio, que aquela lembrança ali é de um momento que eu digo assim, mais trágico da luta e da vida dos trabalhadores, que foi o momento que numa noite eles acabaram com 70 anos de história da CLT, né? Isso ficou marcado porque naquele momento ali nós não tinha outra coisa a fazer a não ser simbolizar, né? Porque ao retirar direito de uma pessoa que entra dentro de uma fábrica e tem que colocar todo aquele vestimenta de proteção, né? E é claro que houve ali um improviso muito... mas aquele ali não era um macacão de soldador, era de pintor, sim. Lá em Brasília, quando eu fui comprar os equipamentos, não foi possível achar um macacão. Eu até era para ter levado um aqui de Caxias, mas daí na correria, que é um mandato, eu não fui, tive que comprar lá em Brasília aquele equipamento e subir-se na tribuna da Câmara vestido de trabalhador metalúrgico. Não, como é que se diz assim, com saudade, mas para demonstrar a tristeza e a simbologia que foi aquilo ali, né? É claro que nós recordamos de uma passagem triste, mas nós temos certeza que com a nossa luta nós vamos recuperar o nosso país e os nossos direitos. E vamos acompanhar agora companheiros e companheiras que estão do nosso lado, né, Assis? Que estão conosco na luta, exemplo do Assis, quando exerceu o mandato de deputado federal, pessoal. Meus amigos do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, cumprimento a todos pelo lançamento da campanha salarial 2021. A organização, a mobilização de todos os trabalhadores, mais do que nunca, é essencial. A omissão e a falta de sensibilidade do governo diante da pandemia agravaram os prejuízos econômicos, desemprego, arroz salarial. O governo federal não agiu no tempo certo. Estamos com quase 400 mil mortes e uma grave crise econômica e social. A renda do trabalhador despencando. O salário mínimo sem aumento real, porque eles acabaram com a política de salário mínimo de inflação mais PIB. O desemprego atinge mais de 15 milhões de pessoas, outros 6 milhões desalentados, tanto sem nenhuma condição. Meus cumprimentos ao Sindicato Metalúrgico de Caxias do Sul e região pelo slogan da campanha: para a economia andar, vacina e aumento já. Defendo também o licenciamento compulsório das patentes de vacina contra o Covid-19 para que todos possam ser vacinados o mais rápido possível e possa retomar as atividades e a própria economia. É o PL que apresentei no Senado, PL 12. Parabéns a todos os metalúrgicos em boa campanha. Vacina e aumento já. Abraço, de quatro coçado, estou aqui sempre amigo de vocês, senador Paulo Paim. Abraço. Salve, meu camarada Assis. Salve, metalúrgicos e metalúrgicas de Caxias do Sul. Aqui fala Leandro Silva, deputado federal pelo PCdoB de São Paulo. Eu quero declarar meu apoio total à campanha salarial de vocês. O momento do país é extremamente difícil. A Covid dizima vidas e a fome está de volta assolando as famílias brasileiras. Nessa hora, sindicatos fortes se tornam ainda mais necessários para garantir direitos e impedir retrocessos. Vocês estão de parabéns pelo lema que elaboraram para a campanha: para a economia andar, vacina e aumento já. É isso mesmo, porque sem saúde, sem emprego, a economia não se recupera. Desejo todo sucesso e que vocês possam conquistar as principais reivindicações, como o piso de R$3.000, o auxílio creche, adicional de salubridade, igualdade salarial entre homens e mulheres, isso é fundamental, e transporte para os trabalhadores, de casa até o serviço, e do serviço até voltar para casa, claro. Boa luta e meu abraço para essa combativa categoria. Valeu, Assis, tamo junto. A economia precisa voltar a crescer. Para a economia voltar a crescer, duas coisas são fundamentais. É preciso aumentar o salário dos trabalhadores, aumentar a renda da classe trabalhadora e do povo brasileiro, e é preciso garantir vacinas para todas as pessoas do nosso país da forma mais rápida possível. Não haverá crescimento econômico se não houver efetivamente um processo de distribuição de renda e um processo de elevação da massa salarial.
para aumentar o poder de consumo do nosso povo, para que as pessoas possam, ao consumir questões que são fundamentais para a sua vida plena, a economia também possa ir para frente com produção plena. Portanto, para a economia voltar a crescer, nós precisamos vacina e precisamos de aumento já. Por isso, eu trago aqui a minha solidariedade ao Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul nessa luta por vacinas e por aumento já. Para a economia andar, aumento e vacina já. É isso que os trabalhadores precisam. Nós precisamos valorizar o trabalho do metalúrgico de Caxias e região. Por isso, nosso apoio, nosso empenho e a nossa luta para repor a inflação e dar um aumento real para o trabalhador de Caxias, trabalhador metalúrgico, para que esse dinheiro circule e ajude na nossa economia. Vacina e aumento já! Está começando mais uma campanha salarial da categoria metalúrgica. Esses trabalhadores e trabalhadoras precisam ser valorizados. Vamos definir a economia e a vida. Para a economia andar, vacina e aumento já. Boa luta ao Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e região. Bom, mais uma vez aqui agradecer essas personalidades políticas também, né, que se integram aqui à nossa campanha, porque ela é importante, companheiro, para que os trabalhadores possam compreender cada vez mais. Não haverá, companheiros, avanço do ponto de vista mais amplo para a sociedade sem a luta política também. É preciso que nós entendamos que a política ela não é uma coisa que serve a todos. É preciso, companheiros, que nós entendamos o seguinte: a política é feita de interesses. Qual o interesse, companheiros, que nós temos, como é que se diz assim, do ponto de vista da luta por uma aposentadoria digna dessa coisa? Então, essas discussões, elas fazem parte da nossa vida. E nós, companheiros, ao elaborar a nossa palavra de ordem para a nossa campanha, ela tem este compromisso de dialogar assim com a economia. Porque se a economia cresce, companheiro, se a economia é forte, tem empresas fortes, companheiro, é preciso que nós devemos o seguinte: nós não somos contra as empresas, nós somos a favor dos trabalhadores. E a empresa forte precisa ter trabalho digno. É por isso que tem que ter economia forte. Nós não queremos trabalho precarizado, nós não queremos trabalho sem direito, nós não queremos que o trabalhador terceirizado não almoce lá junto, não tenha direito igual àquele trabalhador específico da empresa. Então, essas questões, companheiro, são questões importantes. Por isso que o diálogo junto com aqueles políticos, por exemplo, votar a questão do piso regional. Quem é que vota? É os deputados. Quem é que vota a questão do piso? É os deputados. Quem é que faz as leis? É o deputado federal. Então, essas questões não interessam para nós, é cara que interessa. Então, essas questões todas, por isso que ao lançar uma campanha, nós fomos buscar, sim, aquela gente que tem compromisso com nós. Compromisso com quem trabalha. Por isso que nós saudamos aqui mais uma vez e agradeço aqui a mensagem de que todos eles deixaram aqui, o Renato, que é nosso vereador, o Pepe Vai, que é deputado estadual aqui. Então, todos aqueles que mandaram a mensagem, nós agradecemos aqui e a participação da categoria. Agora sim, companheiro, isso é apoio. Apoio, companheiro. Quem vai resolver mesmo somos nós. Como é que se diz? A torcida é importante, que nem agora a torcida não pode ir para o campo, mas ela pode participar, companheiro. Não basta torcer, companheiros, para uma boa campanha. O metalúrgico e a metalúrgica vai ter que entrar em campo, vai ter que jogar junto com nós, se proteger do vírus, mas entrar na campanha. É verdade, Assis, eu acho importantíssimo isso, que nós tenhamos esse apoio, e uma das coisas que eu tive a oportunidade de conhecer durante esse tempo que eu trabalho nos sindicatos metalúrgicos é que a história é sempre exaltada. Nós sempre procuramos recordar quem ajudou a construir esses 88 anos da nossa entidade. Quando a senhora chega à nossa entidade, em especial no segundo andar, pode conferir mais do que todos os presidentes, pode acompanhar as diretorias. E nós, através da nossa comunicação, estamos retomando como o sindicato foi construído, através de greves. O próprio Assis ingressou na diretoria do sindicato através de uma greve lá em 85, né, Assis? Então, esses companheiros que ajudaram a construir o sindicato e que ajudam a construir o movimento sindical nacionalmente, também encaminharam uma mensagem para a categoria metalúrgica de Caxias do Sul e região. O Brasil atravessa uma crise sem precedentes, que é ao mesmo tempo sanitária, econômica, social e política.
Por culpa da irresponsabilidade e inoperância do presidente Jair Bolsonaro, a pandemia do coronavírus virou uma tragédia. A classe trabalhadora é a principal vítima da crise sanitária e, infelizmente, o desemprego e o desalento crescem de forma avassaladora. Trabalhadores e trabalhadoras são expostos ao vírus e muitos já pagaram com a vida. A situação segue agravada pelo descaso de patrões e governos, bem como pela carência de testes de EPIs, atendimento aos protocolos de combate à Covid-19 e a falta de vacinas. Lamentavelmente, o patronato em geral busca tirar proveito da situação para lesar direitos e aumentar o grau de exploração da força de trabalho. É nesse contexto que a categoria metalúrgica é convidada a participar amplamente da campanha salarial 2021. Com a pauta aprovada pela Assembleia Geral, que aprovou os principais pontos da campanha salarial, é chegada a hora de ir à luta. O sindicato, junto com a categoria, são partes fundamentais no processo de negociação da convenção coletiva. E não tenham dúvidas que o seu objetivo, junto com o sindicato, é a conquista do ganho real no salário, a manutenção das conquistas e direitos alcançados com muito suor pelas lutas da categoria. A CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, manifesta o seu apoio e solidariedade à categoria metalúrgica, ao tempo que reitera a necessidade de intensificarmos a campanha nacional pelo fortalecimento das entidades sindicais. Afinal, sem sindicato, o seu direito desaparece. Dada a largada do processo negocial, a mobilização é parte fundamental para o alcance do êxito da nossa campanha salarial. Boa luta ao Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias. Boa luta para todos e todas nós. Vamos em frente. Companheiros e companheiras de Caxias do Sul, aqui é Marcelino da Rocha, presidente da FIT Metal. Nós acompanhamos sempre a luta, a resistência e a unidade de vocês. Na campanha salarial desse ano, a nossa expectativa é que vocês possam resistir bravamente à ofensiva dos patrões, do governo e do judiciário, que têm agido conjuntamente contra os trabalhadores. Nesse sentido, estamos aqui solidários e acompanhando passo a passo da luta de todos vocês. Forte abraço, firme na luta e fora Bolsonaro. Olá pessoal, eu sou Guilmar Vidor, presidente da CTB do Rio Grande do Sul. Venho até vocês para dizer que o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul nos demonstra mais uma vez a importância de termos uma entidade de luta em defesa dos interesses da categoria. O lançamento da campanha salarial 2021, que tem como centro a defesa da vida, a vacina já e a valorização do trabalho, demonstram o valor da categoria, que mesmo durante a pandemia manteve as empresas produzindo. Estamos vivendo um momento muito difícil na vida do país, agravado ainda mais pela política negacionista do governo federal e a falta de políticas públicas de estímulo ao desenvolvimento econômico e social. A luta de vocês são um estímulo aos demais trabalhadores do Rio Grande do Sul e do Brasil. Parabéns e contem com o apoio da CTB nesta grande batalha que teremos pela frente, na luta pela vida, pelo emprego e pela valorização do trabalho. A Central Única dos Trabalhadores está junto nessa luta, dos metalúrgicos de Caxias do Sul, que nesse momento empreendem a sua campanha salarial com a chamada Para a Economia Andar, Vacina e Aumento Já. Nesse momento é fundamental o papel, a importância dos sindicatos organizados como são os metalúrgicos de Caxias, para que a gente possa manter o nosso poder aquisitivo, o poder aquisitivo tão importante para ter uma vida digna. Por isso, desejo que essa luta tenha êxito, que essa campanha salarial ela consiga aumentos, manutenção do poder aquisitivo, e fortaleça cada vez mais a luta dos metalúrgicos, a luta do sindicato e de todos os trabalhadores da Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul. Grande abraço! Olá, amigos e amigas de Caxias do Sul.
Aqui é Sérgio Arnaud, presidente da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, no Rio Grande do Sul. A campanha salarial é muito importante. Para a economia andar, é preciso vacina e aumento já. Quero falar hoje dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente com a categoria metalúrgica, que está em plena campanha salarial, por dissídio, por melhores salários, pelos seus direitos, pela vacina já. Por isso, quero também falar para os companheiros e companheiras, para essa juventude, que eu fui trabalhador metalúrgico por mais de 40 anos. Sou associado ao sindicato há mais de 46 anos. E nesses 40 e poucos anos, o sindicato, os trabalhadores, a categoria, sempre tiveram êxito quando teve a participação da categoria, com muita luta e com firmeza. Portanto, é preciso que os trabalhadores participem, se associem, fortaleçam seu sindicato. É só assim, com a unidade dos trabalhadores, com a unidade do sindicato, que a categoria vai ter êxito na sua luta. Portanto, campanha salarial, dissídio, salário e vacina já. Meu abraço a todos os metalúrgicos e metalúrgicas. A gente fica muito feliz em receber essas mensagens, mas eu gostaria de, pessoalmente, fazer um cumprimento a esse lutador da nossa categoria aqui em Caxias. O Werner representa muito para o sindicato e representa muito para toda a categoria. Ele esteve na direção do sindicato por mais de 30 anos, né, Assis? E tem mais de 40 anos de sócio. Werner, tu nos orgulha e dá muito mais vontade de lutar quando nós estamos do teu lado. Nós estamos chegando ao final da nossa live e eu vou passar a palavra para o nosso presidente para que ele apresente as suas considerações. Primeiro, Cláudio, eu quero agradecer aqui a todos aqui, né, os companheiros aí que ajudam nós aqui da comunicação aqui, né. Eu não vou citar nome porque senão eu vou esquecer aqui, né, então, mas em nome daqui do Otinel aqui, agradecer a todos os que colaboram com nós aí na nossa comunicação, né, tem uma moçada aqui que deu um apoio interessante, né, para que a gente pudesse aqui levar essa mensagem à categoria. Mas eu quero também dar um abraço a todos e a todos aqueles que compartilharam com nós e pode continuar curtindo e compartilhando, né? E dizer que eu abraço a todos aqueles companheiros e companheiras que nos acompanham aqui, né, nessa história longa nossa já, né? Dizer que a nossa campanha salarial, companheiros, ela vem, na verdade, junto com mais duas, que é a campanha de sócio e é a campanha de solidariedade, que eu acho também, companheiro, de fundamental importância. É preciso que nós entendamos que tem muita gente na nossa cidade hoje, companheiro, com necessidades de não ter o seu próprio alimento. Então, aquele trabalhador que puder doar 1 quilo de alimento não perecível, né? Materiais de higiene, de limpeza e tal, então, possa deixar na empresa, possa levar lá no nosso sindicato também, né? Mas eu tenho aqui também um grande companheiro nosso que estava com dificuldade de poder acessar aqui a nossa rede, mas ele entrou agora e eu preciso ouvir, porque ele é um metalúrgico também da Bahia, companheiro de primeira frente aí da luta nossa dos trabalhadores a nível nacional, e eu quero ouvir esse grande guerreiro nosso aí, o Aurino, né? Aurino, pode falar aí. Chegou quase no fim, mas chegou, né? Não é por ser da Bahia, mas chegou, né? Né, Aurino? Obrigadão aí por estar aí presente com nós. Tarda, mas não falha, né? Isso. Então tá bem, pessoal. Agradecer também a todo o pessoal da Fit Metal que nos possibilitou esse contato. E vamos aí com o Aurino, então. Já temos condição? Perfeito. Então, bom dia, Aurino. Oi, Cláudio. Bom dia. Bom dia a David. Bom dia, meu camarada Assis. É um prazer estar aqui, Fit Metal. Estava acompanhando pelo Facebook, na realidade, o debate, a atividade, mas eu tive algum grau de dificuldade, porque a ponte da Bahia para Caxias é um pouco distante, então, mesmo virtual, às vezes, atrasa. Mas eu queria saudar, em nome da Federação Interestadual dos Metalúrgicos, da FETIM Bahia também, esse grande encontro que vocês estão realizando hoje. Dá um abraço a todos os metalúrgicos e metalúrgicas que estão acompanhando.
Vivemos um momento importante, um momento de grandes dificuldades dos trabalhadores. De fato, nós temos que estar atentos às nossas vidas, então vacina já para todos, nossa bandeira, essa do auxílio emergencial é outra bandeira fundamental, tá? Solidariedade é importante e, acima de tudo, fora Bolsonaro, é uma bandeira que nós precisamos estarmos aí trilhando aí, porque eu particularmente só vejo saída para o nosso país, só vejo saída para os trabalhadores se a gente tirar esse cara do governo que está aí, porque ele, infelizmente, é o grande psicopata, né, e está governando o nosso país. Mas, rapidamente falando, eu sei que o desafio não vai ser pequeno, né, da database. Eu recentemente fiz até uma pesquisa, Assis, sobre a questão dos resultados das negociações desse ano de 2021, e não está sendo fácil para essa categoria em todo o Brasil, né? Só para você ter ideia, talvez o sul do país é a região que maior se destaca, se for comparado com o Sudeste, com o Centro-Oeste, com o Nordeste e o Norte, e de respeito a resultados do ponto de vista dos acordos acima da inflação, né? Porque a grande maioria são resultados abaixo da inflação, e o sul do país consegue ter um resultado mais favorável. Eu acho muito fruto do ponto de vista não só da economia regional, mas também da força dos trabalhadores e trabalhadoras, e eu sei e a referência dos metalúrgicos de Caxias diante desse processo. E, principalmente, nós, metalúrgicos, nesse processo de desindustrialização que o país passa, efetivamente, as limitações são grandes. Mas eu acredito na força do sindicato, eu acredito na força da categoria, e eu acredito na referência dos metalúrgicos de Caxias. Ele passa para o conjunto dos metalúrgicos do país, na medida de é uma das primeiras categorias de metalúrgicos a buscar, a debater, a ter a sua campanha salarial posta em função do período estabelecido. Então, conta com a FIT-Metal, conta com a FETIM, mesmo diante dessas limitações que nós temos hoje do distanciamento, mesmo diante da crise que o país passa, mas a unidade dos trabalhadores, né, e essa leitura mais ampla no papel que eles possam desempenhar nesse processo vai naturalmente ser uma campanha salarial vitoriosa pelo fruto da consciência política que esse sindicato tem. Um abraço a todos e boa sorte a todos nós. Perfeito, Aurino, nosso muito obrigado em teu nome a todos os diretores das federações, tanto da Federação dos Trabalhadores da Bahia quanto da FIT-Metal. E eu gostaria de convidar agora para uma fala final o nosso economista Davi Sobrinho. Dizer que o Assis muitas vezes falava que é o sindicato fazendo história, né? E está fazendo, continua fazendo, porque é uma trincheira de resistência do trabalhador de Caxias e da região e do estado e do país, porque essa luta ela vai acontecendo em todos os cantos e é histórica, nós estamos enfrentando isso que falou o Aurino antes, o pior governo, Bolsonaro, o pior governo da face da história do Brasil, não, em qualquer área que vocês escolherem, pior, política externa, economia, saúde, tecnologia, educação, é uma vergonha. Só que quem paga o pato é o povo e vocês estão fazendo um contraponto. Vocês trazem uma mensagem de melhoria, uma mensagem de construção, não de destruição, uma mensagem em favor da industrialização, da valorização do trabalho, da valorização da estratégia de desenvolvimento nacional. É isso que o país precisa. Então, vocês estão, sim, fazendo história. Parabéns por essa live. A gente vê tantos segmentos participando junto com o sindicato, mostra o respeito que ele angariou, não só na categoria, mas para muito além das fronteiras da cidade. Obrigado e boa luta para vocês. Perfeito, Davi, nós que agradecemos pela tua companhia, e o Assis sempre elogia os funcionários do sindicato. Então, Assis, para a gente é um prazer estar contigo aqui também, estar nessa manhã lançando a campanha, a gente constrói junto porque acredita num futuro melhor. Te passo agora sim a palavra para a fala final. Bom, companheiros, nós temos aqui 1h30 aqui de
de conversa, né? Várias pessoas aqui conhecidas nossa, conhecida dos trabalhadores, gente que tem história de luta aqui, né? De compromisso com quem trabalha, né? Eu saldo nisso tudo aqui, não só os presidentes das centrais, o presidente Adilson da CTB a nível nacional, o Guiomar da CTB estadual, os companheiros também aqui, o Sérgio também, né, da CSB, o companheiro da CUT também, que aqui deram a sua mensagem. Mas, companheiros, como eu estava comentando aqui antes, isso são apoios, né? Dá a dimensão desta questão que o Davi falou, do respeito, não que o Assis, o que o sindicato tem, mas que a categoria metalúrgica tem. Esse respeito são dos trabalhadores, companheiros. Esta questão vocês precisam também compreender. Agradeço mais uma vez a participação de todos, mas eu acho que aqui, antes de me encerrar, eu vou deixar com o Cláudio, porque o Cláudio tem uma questão importante, porque no dia 13 de maio vai haver o julgamento da correção do Fundo de Garantia. Então o Cláudio vai falar um pouquinho aqui, que na verdade eu vou deixar para ele encerrar. Ele iniciou aqui e eu só quero dizer a todos, companheiros, nós temos a campanha de sócio, né? Nós temos hoje duas modalidades de sócio, né? O cara paga R$ 24,90 e é isento de toda e qualquer cobrança, tipo contribuição lá de PPR, ou de CID, essa coisa toda. Então é importante ser sócio. Se associe e ajude a fortalecer um sindicato. Um sindicato unido e forte precisa da participação dos trabalhadores. Gente, nós estamos iniciando, né? Esperamos aqui o mais rápido possível poder fechar um acordo, né? E um acordo na negociação. Nós somos isso, mas é claro, não haverá acordo, companheiro, sem a participação efetiva dos trabalhadores, e é nesse caminho que nós vamos perseguir, sim, de que a categoria possa participar, se mobilizar. Nós vamos ver se fazemos adesivozinho da nossa marca, da nossa campanha, para o cara pôr no guarda-pó, pôr no armário, né? Vamos levar a campanha para a rua, vamos levar a campanha para a rua, né? Agradecer a todos aqui que puderam, né, também participar, interagir, divulgar, curtir, né, compartilhar aí. Então, gente, ó, vamos à luta, porque essa é a nossa ferramenta, né? É uma ferramenta que a gente tem, dado as dificuldades todas que nós estamos enfrentando aí da pandemia. Companheiros, para a economia andar, vacina e aumento já. Vamos à luta, dignidade a quem trabalha. Perfeito, Assis. Pessoal, como o Assis bem comentou, no próximo dia 13 de maio, o Supremo Tribunal Federal vai julgar qual é o índice de correção do Fundo de Garantia do trabalhador e da trabalhadora. E nós aqui do sindicato já estamos bem atentos. Isso já está sendo muito debatido nas redes sociais, então, por enquanto, não tem nenhuma novidade. Qualquer novidade vai ser decidida pelo STF no dia 13 de maio, para verificar o quê? Hoje o índice de correção do FGTS é 0. Vamos supor que troque para o IPCA. Esse índice sobe a 10% ao ano. Então tem um valor considerável para o trabalhador e para a trabalhadora metalúrgica receberem. O sindicato já está atento e o departamento jurídico já está tomando os devidos cuidados. Então, as nossas últimas informações, pessoal. Quem tiver interesse em se associar no sindicato, tiver qualquer dúvida jurídica também, pode entrar em contato pelo 54997006970 e o nosso agradecimento especial a K-Sound Studio, que é o pessoal que colocou nossa live no ar, né, pessoal? Eu e o Assis, o pessoal da nossa comunicação, estamos aqui, por óbvio, para conseguir auxiliá-los, mas também a equipe nos ajudou muito. Então, você que tem interesse em contratar uma live, colocar um baile aí para o pessoal acompanhar de casa, né, Assis? Pode contratar a K-Sound Studio, tanto no Instagram como no Facebook, os nomes são os mesmos. Então, pessoal, infelizmente faz 1 ano e meio que tu não dança num baile, quase, Assis. Então eu queria tocar o Trancão do Livramento agora, mas vamos tocar o nosso jingle, que é melhor ainda, pessoal. Vamos lá, um bom final de semana para todos e todas, foi um prazer estar com vocês. Vamos lá. Para a economia andar, vacina e aumento já. Vamos te atraca, parceiro, pra nós conquistar. Para a economia andar, vacina e aumento já. Vamos te atraca, parceiro, pra nós conquistar. É pra economia andar, mas como se tudo aumentou, mas só o que não aumenta é o salário do trabalhador.
trabalhador tem família e direito de viver. Mas se a vacina não chega e não tem aumento, não tem como a economia crescer. Para a economia andar, vacina e aumento já. Vamos te atacar, parceiro, pra nós conquistar. Para a economia andar, vacina e aumento já. Vamos te atracar, parceiro, pra nós conquistar. Para a economia andar, vacina e aumento já. Vamos te atracar, parceiro, pra nós conquistar. Para a economia andar, vacina e aumento já. Vamos te atracar, parceiro, pra nós conquistar.